Vamos lá. Aqui, ó, olha só, o que nós vimos até agora é o seguinte. Tudo que a gente vai fazer considerando o visual, né? A gente sempre tem que pensar na questão lá dos eventos. Para tudo tem um evento, né? Por exemplo, vocês já repararam que tudo é evento? Então, ao entrar, ao clicar, ao passar o mouse por cima, ao clicar com o botão direito, enfim, isso são eventos de mouse. Então, a gente tem os eventos de teclado. Então, quando eu estou digitando alguma coisa aqui, tá? Isso aqui, a gente também tem os eventos de teclado. Por exemplo, quando eu clico aqui, quando eu pressiono uma tecla, eu tenho vários eventos aqui. Ao pressionar, ao liberar a tecla, entendeu? No momento em que eu pressiono, quando eu libero a tecla, a gente utiliza muito aí, se eu colocar uma data qualquer, 11/2/1965. Então, quando eu dou 1, ele automaticamente já coloca a barra, ainda posso criar um método para isso. A hora que eu digitar o mês, automaticamente ele coloca a barra. E aí, quando eu quero algo parecido, sem depender do controle de formulário lá de data, que seria esse aqui, ó, né? Eu posso fazer dessa forma também, criando os métodos para fazer isso. Então, eu trabalho muito. Nós trabalhamos, né, enquanto programadores, trabalhamos muito com essa questão de eventos, tá? Então, tudo aqui tem um evento. Ao alterar, ao mudar o conteúdo, né, que é on-change, por isso que é bom a gente programar em inglês, que os eventos são em inglês. Então, para cada evento aqui, eu vou disparar uma ação, tá? Então, o evento, na verdade, ele dispara uma ação, tá? Ou não dispara nada, porque depende de você ter programado isso. Então, quando a gente fez aqui a inclusão de um nome, né? Se eu colocar aqui 11/2/1965, quando eu faço isso, tá? Eu vou digitar aqui meu e-mail e vou dar um adicionar. Ele adicionou aqui, mas agora eu quero fazer o seguinte: a gente vai pegar um evento. Qual é o evento que a gente vai capturar aqui para saber, por exemplo, qual é a linha e qual a coluna que eu estou mexendo aqui nesse controle, e a partir daqui eu saber pegar os dados. Esse evento aí, então, eu vou ter que pegar primeiro, ao entrar na linha, ao clicar em uma determinada célula, entendeu? Vamos então passar a estudar os eventos relacionados a esses controles, tanto esse quanto esse, tá? Então, esse aqui, por exemplo, a gente não dividiu em colunas, né? Não diz quantas colunas teria aqui. Mas, enfim, a gente pode muito bem clicar, né? E pegar o evento. E agora a nossa missão é popular o formulário. Load from table, né? Ou from table to, né? Form. Algo parecido assim. Então vamos lá. Então nossa missão agora, nessa primeira etapa aqui, é pegar o evento e programar esse evento. Então, aí aqui, voltando para nossa análise aqui, a gente tem no nosso projeto, nós temos aí os artefatos do nosso projeto, né? Esses artefatos que faz parte, né, do nosso projeto, onde a gente tem aqui todos os arquivos pertencentes, que a gente chama artefatos. Por enquanto é um projetinho pequenininho, a gente botou tudo junto. Então nós temos
3 participantes aqui do nosso projeto, que é o objeto pessoa, propriamente dito, né? A classe pessoa, que vai gerar os objetos pessoa. Nós temos aqui o formulário principal e nós temos o cadastro. O cadastro é a classe que vai lidar, né, com a responsabilidade de trabalhar ou de enviar, né, os dados, tá, no caso aqui a gente está trabalhando com dados em memória, então a gente está trabalhando aqui com a lista, né, uma lista aqui, uma lista de pessoas. Então a pessoa que está isolada, depois se a gente quiser colocar mais dados, tudo bem, mas se não quiser, pode ser desse jeito mesmo. E fazer com que ao gravar os dados, né, ele vai salvar os dados, beleza? Ao salvar os dados, automaticamente ele já carrega, já leva os dados do formulário para o cadastro e depois ele automaticamente alimenta o formulário. Então agora nós vamos fazer agora uma operação que é clicar aqui nessa tabela de dados e trazer os dados para o formulário. Esse objeto aqui, então, a gente vai lá na área de eventos, né? Que é nesse raiozinho. Olha só, no futuro o que vai acontecer? A gente está fazendo isso aqui para treinar, né, os eventos, programação dos eventos. Mas no futuro a gente vai, com acesso a dados, nós vamos ter uma classe de acesso a dados e ele vai estar vinculado a um record set, a um conjunto de dados. Então isso aqui vai ser automaticamente alimentado, entendeu? Aí a gente está fazendo na mão porque a gente quer entender como funciona esse fluxo, tá? Mas a gente tem as propriedades, a gente pode trabalhar os data bindings dele, né? Onde ele vai fazer isso. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é descobrir, por exemplo, tá? Qual o evento que eu vou utilizar aqui, tá? Para trabalhar, para carregar. Aí, ó, então eu tenho esse cell click. Então, cell click, o legal, cara, o legal é você vê que os nomes já são bem, os nomes dados, né, aos eventos já são bem claros, né? Ao clicar na célula, cell click, tá vendo? Quando eu fizer isso aqui, ó, eu dou duplo clique, ele automaticamente vai gerar o evento, tá vendo? Então o que eu quero aqui? Eu quero carregar esses dados, mas a gente não quer fazer isso direto. Eu vou criar um método, um private void load load data from, vou botar aqui, qual foi o nome que a gente deu lá, aquela tabela, grid view, né? Load data from grid view, beleza. Aqui recarrega os dados os dados que estão no isso. Beleza, a gente que tem que mandar nele. Ó, gente, mas quando você estiver programando profissionalmente, isso aqui vai ser uma ajuda muito grande, tá? A gente só tá fazendo isso aqui porque a gente tá aprendendo, treinando, tá? Eu vou chamar aquele nosso método que eu acabei de criar, certo? Bom, aí uma vez que eu chamei, ele já está ativo aqui. Aí sim, o que eu vou fazer, ó? Ele vai pegar qual é a linha atual, a current row, né? Que é a linha atual. Se ela for diferente de nulo, aí o que ele vai fazer? Ele vai carregar os dados, ó, DGV tabela, current row, né? Cells 0. Aí o que ele vai falar? O que é o cells 0? Ele vai pegar a coluna
0, vai pegar o valor da coluna 0 e vai botar em nome. Vai pegar aqui também o valor da coluna 1, Cells 1 aqui é a coluna 1, vai pegar o valor e vai jogar para cá também, certo? E a mesma coisa com o e-mail. Então, quando eu faço dessa forma, ele já pega qual é a linha atual, certo? E já joga para lá, muito tranquilo, né? Fala a verdade. Então veja bem que o que aconteceu aqui, ele já, quando é no caso da data que ele já fez a conversão, né, de tudo da data, né, para string, certo? Para jogar lá no controle, né, da data do nascimento, enfim. Com isso, praticamente é isso mesmo. Se eu pegar aqui agora e mandar executar isso, ele vai resolver esse negócio. Então, repare que é sempre em relação a eventos. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ó? Ocorreu uma exceção, sem tratamento do aplicativo, ou seja, a gente tem que tratar dessa exceção, né? Então, eu vou gravar alguma coisa aqui, pegar a Vanderlei, 11/2/1965, né? evander.silva@gmail.com e vou adicionar. Agora sim, ó, aí ele, na hora de adicionar, ele adicionou aqui, primeiro ele foi lá na lista, né, na memória, gravou e depois então ele carregou para cá, não foi? Agora quando clicar aqui, ó, que bonitinho, ó, já carregou dinamicamente para cá, certo? E a gente tem que tratar isso aqui, certo? Por que tratar isso aqui? Quando não tiver nada aqui, a gente vai fazer para que ele não mostrar nada, enfim. A gente não precisa dessa informação aqui, é só a gente tratar direitinho. E aí, se eu quiser agora criar um novo, vou lá novo, né? Novo, botar aqui Davi. Né? Davi, ele nasceu dia 20 do 12 de 2010. Aí davi.email@gmail.com, adicionei, cliquei aqui, legal, né? E agora a gente pode fazer o que? Trabalhar a edição, certo? Como é que seria trabalhar essa edição agora? Por exemplo, aqui eu já peguei, né? Criei 2 e agora eu quero editar. Eu quero no momento, tanto faz eu editar aqui ou aqui, eu quero que dê no mesmo, tá? Então, se eu botar aqui Vander, cliquei que deu Vander, né? E aí na hora de salvar, eu não quero que ele crie um novo. Aí entra a outra lógica, né? O que eu tenho que fazer no momento que eu carregar isso aqui? No momento em que eu carregar isso aqui, primeiro, tá? Eu preciso saber qual é o registro que eu estou editando lá no nossa lista, tá? Só que como eu mudei esse cara aqui, tá? Mas pense que lá no na nossa lista ainda tá com o nome antigo, de Vanderlei, lembra? Tá? Então, eu tenho que ter um mecanismo qualquer e eu tenho que determinar uma regra que se eu alterar aqui, tá? Eu tenho que armazenar o nome que estava aqui antes, tá? Por exemplo, quando eu jogo os dados para cá, quando eu faço aquela rotina de jogar os dados para cá, eu tenho a posição dele, eu tenho que de alguma forma armazenar a posição dele na lista, tá? Porque se eu colocar só pelo nome ou só se eu mudar o nome, por exemplo, ou e-mail, alguma coisa, eu vou ficar sem referência para atualizar o nosso dado, né? Então, uma vez que eu clique aqui, ó, eu alterei. Muito bem, ele alterou aqui. Mas na hora de eu adicionar,
ele vai acrescentar um novo registro, certo? E não é isso que eu quero, beleza? Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte: a gente pode ou não permitir alterar o e-mail, e o e-mail é único, tá? Mas a pessoa pode ter mais de um e-mail, ou então a gente acrescentar aqui um ID, um identificador para esse registro, entenderam? Então a gente tem que pensar numa forma de fazer com que esses registros sejam únicos, tá bom? Porque a partir do momento que eu mudo aqui, ele acaba perdendo a referência. Beleza? Então, a gente tem que dar um jeito de fazer uma referência única. Bom, a gente aqui faria tranquilamente, a gente conseguiria fazer, por exemplo, lá no nosso cadastro, ó, a gente tem condições de saber no nosso cadastro aqui a posição dessa lista. Só que no caso das listas, essa posição ela não garante. O índice da pessoa lá dentro não garante a unicidade do registro. Então não é igual um vetor, tá? Não é igual uma array. Tá no array eu tenho lá, na posição 0 eu tenho a pessoa tal, na posição tal tem a pessoa tal, entendeu? Não é assim, não é, a lista não funciona assim. A lista ela não, o índice dela, o index of dela não garante a posição correta dela. Então o que nós temos que fazer? Mudar a nossa classe pessoa e vamos colocar aqui um ID para ela. Qual é o objetivo? É fazer com que o nosso registro seja identificado unicamente. Beleza? Então, para a gente fazer uma identificação única, a gente vai usar o ID. Por isso que a gente usa o ID, ou o código, ID, enfim, ID pessoa ID, enfim. Tá? A gente geralmente usa o ID dessa forma aqui, ó. Public. Aí pode ser o int id, né? Ele já fez, pronto, já acabou, já fizemos já. Beleza? E aí esse id, ele jamais pode ser alterado, porque ele é a identificação única desse registro, certo? E aí nós vamos ter que fazer aqui fazer o método para quando a gente adicionar esse registro aqui, também enviar o ID para ele. Então a gente tem que enviar o int ID, joia? O int ID. Tudo bem? Uhum. Beleza. Então com isso a gente resolve a questão lá da unicidade. Ou seja, mas como vai ser atribuído? Lá só se a gente atribuir manualmente, se fala. Não, mas aí a gente pode fazer né? Como tá em memória, não vai assim, não vai dar problema nenhum, porque a gente vai gerar um código no momento de criar. A gente gera um código com base no, por exemplo, no que já existe, né? Por exemplo, se eu fiz o primeiro é 1, fiz o segundo é 2, fiz o terceiro, e aí eu vou sempre pegar a quantidade lá que está na lista mais 1 para gerar o ID, entendeu? Só que quando a gente estiver trabalhando com uma tabela, né, um banco de dados real, aí sim a gente vai gerar isso também dinamicamente, né? Mas por enquanto aqui a gente vai pensar assim: por que a gente está criando o ID? Para fazer identificação única, beleza. Porque quando a gente for salvar, ele primeiro vai verificar se existe aquele ID. Se ele existe, significa que você quer atualizar. Joia? Se ele não existe, significa que você quer criar um novo. Beleza? Então o ID vai ser exatamente
uma forma da gente otimizar essa entrada aqui, a entrada dos dados. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o ID aqui, o ID recebe quem? Recebe o ID. Recebe o ID que está sendo enviado pelo parâmetro, tá bom? Com isso a gente resolveu esse caso. Beleza? Só que aí, respondendo até mais claramente a sua pergunta, qual é o método que é responsável por essa adição aqui? Aí vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá no formulário. Tá claro isso, né? Tá claro até agora o que a gente está fazendo? Beleza, então vamos lá. Aqui, ó, repare que aqui de fato tá faltando agora um dado aqui, tá bom? Aí, muito bem, na hora de salvar o dado, vai ser importante, porque primeiro eu preciso saber se ele existe, se esse nome que eu tô, né, como eu não informei nenhum ID para ele, certo? Eu não informei nenhum ID para ele. Se eu não informei nenhum ID para ele, significa que eu estou cadastrando um novo. Concorda comigo? Isso. A partir do momento em que você clicar lá na tabela e selecionar, aí tem que carregar já o ID lá para o formulário. Então, na próxima vez que eu salvar, ele já vai ter um ID, não vai? Então, nesse momento, a hora que eu mandar salvar, ele vai entender que o ID já existe, vai lá na lista, vai alterar os dados na lista, tá? Vai lá ver qual é o índice, né? Qual é o ID daquele registro e vai alterar os dados segundo aquele ID. Aí, beleza. E legal que o bom entendimento disso vai fazer com que você, tá? Entenda também no futuro aí o banco de dados. Então aqui eu já vou colocar porque Eu tô tentando entender, cara. Quando você colocar novo, na verdade, lá, o que vai colocar esse ID novo, por exemplo? Onde é que você vai preencher isso? Onde que ele vai preencher? agora que nós vamos fazer. Lá temos que ir lá no formulário. Vamos lá no formulário agora, ó, e vamos colocar um campo aqui, somente leitura, porque no caso aqui o ID ele não pode ser, a gente não pode mexer no ID, né? Que o ID ele vai ser gerado, né? É aí que vai entrar, é exatamente aí que nós vamos matar essa charada aí. A gente poderia também colocar um que é atribuído automaticamente numa ordem crescente também, né? Sim, mas o ID é interessante que o ID, olha só, aí depende muito da sua estratégia, de como que você quer, mas o ID o próprio sistema gera, entendeu? A gente não se preocupa com isso, a não ser que você queira garantir e já dar o ID para essa pessoa, entendeu? Mas aqui nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, certo? E vamos criar agora um controle aqui, ó, um label, botar um labelzinho aqui e vamos botar um text box. Vou botar um text box aqui. Então vamos lá. Aqui então, nesse caso, eu vou pegar aqui, mudar o texto. Opa, para aqui, propriedade, caramba, aqui, ó. Aí eu venho aqui, coloco o ID, tá? O código, enfim. Geralmente os IDs são gerados dinamicamente. Esse ID, tá? Pode não ser o código também. O ID pode ser algo que seja gerado dinamicamente pela base de dados, pelo banco de dados, tá? Aí vamos lá. Peguei aqui e agora eu vou chamar vou botar aqui já por padrão, um 0. Olha aí. Olha a lógica, como você já vai pegar a lógica aqui. Por padrão ele já vai ser 0. Esse é o grande barato. Se eu estiver enviando 0, ele vai entender que é um novo, beleza? E aqui então, agora, eu vou dar o nome desse cara aqui, eu vou chamar de TXTID. TXTID. E eu vou colocar ele como read only, ou somente leitura aqui, tá? Aqui, ó, read only. Por que esse read only? Porque ninguém vai alterar o ID na mão, certo?
E aqui também eu tenho que criar mais um campo aqui, né? Eu tenho que editar aqui, ó. Editar aqui as colunas, certo? Editar a coluna. Eu vou acrescentar, adicionar um ID, certo? E colocar o texto aqui que vai no ID, certo? E isso também eu quero que seja somente a leitura. E vou dar um adicionar, certo? Aí aqui eu só vou jogar para cima para manter a coerência aqui, código, nome, e dar um OK. Beleza, tá aqui. Vamos então trabalhar esse negócio. Então, o que mudou aqui? Quando eu clicar novo, eu vou ter que fazer uma coisa agora diferente aqui. Lembra que quando eu dou duplo clique aqui, ó, quando eu dou duplo clique, Clear Controls, né? Lembra do Clear Controls, que é esse aqui? Limpar controles. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora pegar lá no ID e eu vou colocar aqui, ó, text vai receber quem? Não vai receber mais uma string empty, vai receber um zero. E a pessoa tem que receber quem aqui? Ele vai ter que pegar o que foi digitado lá no text ID, tá vendo? Converter isso para inteiro para poder enviar para o objeto. Tá claro isso aqui direitinho? Tá? Sim. Na hora de salvar, então agora sim eu coloquei mais esse evento. Agora vamos pensar um pouquinho. Beleza, eu joguei lá, tá? Esse momento que eu fizer isso aqui, ele vai jogar para mim lá, esse new pessoa. Lembra que eu falei que eu preciso de também criar o que a gente chama de regra de negócio? Por que é uma regra de negócio? Porque aqui na hora de salvar, ó, na hora de salvar, eu já estou enviando aqui para ele, mas eu não estou fazendo nenhuma consistência. Se eu mandar o mesmo ID, né, eu tenho que dar essa consistência, tá bom? Então, quando eu mandar o mesmo ID, ele vai entender, tá, que eu vou ter que procurar lá na lista esse ID e substituir pelos novos dados que ele está enviando, tá bom? Tá conseguindo pegar meu raciocínio? Então a gente vai ter que criar um método para fazer essa consistência, tá? Mas antes disso, vamos pegar e atualizar, né, os demais métodos. Aí eu queria que vocês fizessem também. Tentem atualizar tudo da forma que eu estou aqui também. O que nós fizemos até agora, o que foi feito aqui, ó? Eu acrescentei mais um campo aqui, tá? Mais um controle aqui, tá? Isso aqui eu coloquei como read only, né? Fui lá no grid view aqui, coloquei mais uma coluna, certo? Fomos lá na classe pessoa, colocamos mais um parâmetro lá, na hora de ele no método construtor, certo? Colocamos mais uma propriedade, tá? Então eu queria que vocês fizessem isso aí. E também aqui também eu vou nos demais métodos acrescentar lá o ID, porque na hora de eu carregar os dados, né, para cá, aquele evento, certo? Eu preciso também fazer com que ele envie também, né? Pegue o ID, ó. Então eu vou pegar nesse caso aqui, ó. Eu quero que pegue o P, ID. É só acrescentar o ID onde ele não existia, até quando a gente começou a trabalhar. Na hora de também montar, né, para carregar os dados para list box também, né, no caso, mesma coisa, ó. Isso aqui depois a gente vai melhorar também. ID.
P, ID, é isso aqui, PID, e onde tem mais? Aqui, ó. No caso da load data from grid, txt id text, vai pegar lá a nossa linha atual, coluna 0. Aí também a gente vai ter que mudar, né? Que agora a coluna 0 é o id, a coluna 1 é o nome, né? A coluna 2 é a data de nascimento, certo? E a coluna 3 é o e-mail, tá? É só os ajustes necessários que a gente tem que fazer, né? Para entrar em conformidade com a nossa nova situação, tá bom? Data current row cells dos value to string. Aqui, deixa eu ver se tem mais algum outro. Não, beleza. Então quero que vocês façam agora essas acomodações aí do código, tá? Vou deixar aqui no que foi feito, né? No que foi feito agora. Aqui, ó. Load data from grid views, né? Esse que nós acabamos de fazer. Esse aqui é o novo que a gente fez. O resto era só acrescentar o ID, acrescentar o controle lá no formulário para a gente prosseguir, tá bom? Acho que com 8 minutos dá pra gente resolver, hein? Isso aí tudinho. Aí vocês agora vão pegar uma dica que é muito legal, que toda transação aí de saber se o ID já existe, ele vai atualizar. Se não existe, ele vai criar. Ou seja, quando eu enviar um 0, ele vai entender que é para novo. Quando ele já existir, quando eu clicar lá na tabela, é porque já existe. Se já existe, eu vou ter que atualizar. É aí que entra agora a nossa lógica para ficar o CRUD 100% que a gente vai terminar hoje. Interessante é o seguinte, que vocês vão ver o que é escalar uma aplicação. Essa mesma aplicação aqui, quando a gente estiver trabalhando com banco de dados, a gente não vai precisar mexer no visual dele. A gente só vai mudar uma classe e vamos estender a classe. Ao invés de ele gravar no array list, que é em memória, ele vai gravar na tabela direto no banco de dados. Então vocês vão ver na prática os benefícios de se utilizar a programação orientada a objetos. Então vai ficar bem claro para vocês por que disso tudo, por que a gente separa tanto os códigos, por que a gente separa tanto as responsabilidades. Como é que vocês estão aí no caso? Cara, na aula passada eu estava um pouco atrasado, né? E aliás eu até perdi uma coisa que eu fiz na aula passada, que era uma organização do código e colocando... Tá tão baixinho. Desculpa, eu dei uma roubada, eu estava atrasado da aula passada também, né? E eu perdi umas coisas que eu fiz na aula passada, daquela ajuste da data e tudo mais. E aí eu peguei o seu do Git lá, entendeu? Mas eu tô olhando aqui e tô mexendo aqui também. Beleza. Então, beleza. Aí nesse caso, concentra-se nessa ideia aqui, tá? Atualizar o formulário. Tá compartilhado ainda minha tela? Não, né? Não, tá não. Deixa eu botar aqui. Agora tá, né? Perfeito, isso mesmo. Então, concentre-se agora nisso aqui, tá? Na tela. Isso, beleza, ótimo. Tá? Esse list box a gente nem vai usar muito não, mas não tá fazendo mal nenhum aí não. Então você vai colocar aqui o ID, né?
TXT ID, o label ID, tá? Esse ID é somente leitura. Colocar mais uma coluna, né? Como é que coloca a coluna aqui? Coloca aqui, ó, clica aqui, né? Editar colunas, tá? E aí aqui você pode adicionar uma coluna nova que eu fiz aqui. A hora que você adicionar, ela pode vir para baixo aqui, tá vendo? É só você clicar na setinha para cima para que ele respeite lá a ordem, né? Depois dá OK, beleza, já funciona bem. Perfeito. Depois você vai adequar os métodos, né? O método a método adicionar que a gente vai trabalhar, né? Ele chama esses métodos. Então esse save data aqui é só você incluir aquele campo que você acabou de colocar lá, porque quando a gente faz instancia o objeto, né? Então a gente envia como parâmetro o ID também, tá? Uhum. E aí, depois disso é só como acrescentar, né, o atributo ID lá do nosso objeto, né, do objeto pessoa, em todos os lugares que for necessário, né? Aqui, ó, acrescentei aqui também, tá vendo? Basicamente é isso. Essa é a alteração que a gente vai trabalhar. Perfeito. Beleza? No Clear Controls aqui também, colocar um 0, né? Aqui já para ele iniciar com um 0 quando a gente limpar os controles. Vamos continuar aqui então, tá bom? Não tem problema se não concluíram, quem não concluiu, porque o código vai ficar lá no GitHub, né? Mas vamos lá. A missão é o seguinte. Todo mundo me ouvindo aí ainda, né? Sim, também. Beleza. Sim. Então, a nossa missão é o seguinte. Agora, antes da gente enviar por objeto, antes de criar o objeto, a gente vai ter que fazer uma alteraçãozinha, certo? Ó, repare que eu estou enviando aqui, ó, isso não pode acontecer, tá vendo? Ó? Beleza? Porque a gente ainda não criou nenhuma regra, tá? Repare que ele criou um monte, né? Botou um monte lá. E a gente não quer isso, tá? Então chegou a hora de a gente trabalhar isso aqui. Então vou dar duplo clique aqui. O clique está chamando esses métodos. Então, o que vai acontecer? Quando eu clico aqui, eu já vou direto para o Save Data. Save Data. Então, veja bem o que vai acontecer. Eu vou criar o objeto, certo? Vou criar o objeto. Só que, de alguma forma, eu vou ter que consistir esse negócio. Eu só vou criar um novo, tá? Um novo registro aqui, ó, certo? Se e somente se for 0, tá? Se o ID aqui, ó, estiver sendo enviado for 0, tá bom? Então, essa é a lógica que a gente vai trabalhar, tá? Vou pegar aqui, ó, se, deixa eu pegar o código do formulário, ó. Então, exatamente da forma que eu estou falando aqui, ó. Se, if, né? Eu vou pegar aqui. Ele aqui está falando assim, ó. Se for nulo ou espaço em branco, tá? Aqui é uma consistência que ele está fazendo, ó. Se for nulo ou espaço em branco, ele vai falar assim, olha, você precisa preencher o nome, certo? E aí, essa é a primeira consistência que a gente fez. Não permitir que seja enviado um campo sem o nome, né? O campo nome é obrigatório, para evitar a gente colocar lá, né, no nosso registro, no nosso banco de dados, né, no nosso cadastro, alguém sem o nome. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, exatamente, né? Depois a gente pode melhorar isso, tá?
para o e-mail. O e-mail também não pode ficar vazio. Então essa consistência que a gente tem que ter também. E agora nós vamos trabalhar com ID. Né? Vou pegar aqui, ó. Se o ID for igual a zero, se o texto aqui ele está querendo fazer uma outra validação, né? Tem que ser um e-mail, né? Aqui está querendo que seja um e-mail. Repare que a gente nem precisa ficar digitando muito, né? Nesse caso aqui, ó, ele automaticamente já criou para mim a consistência que não deixa nem pensar direito, né? Mas enfim, ele tem que ter uma arroba pelo menos, tá? E agora vamos chegar no ID. Se aí sim, vou pegar aqui o txt ID foi igual a zero. Agora, se o txt for igual a zero, eu vou ter que criar um novo ID. Olha a sacada aqui, tá vendo, Gabriel? Sim. Como que eu vou pegar esse novo ID? Eu vou pegar lá em cadastro, pessoa na lista de cadastro, e vou adicionar mais um. E vou... já direto na lista de cadastro, legal. Percebeu? Eu vou lá na lista de cadastro, vejo quanto que tem lá e acrescento mais um. Certo? Com isso eu vou ter o novo ID dele. Joia? E aí sim, depois que eu fizer isso aqui, ó, aí eu trago, pego esse cara aqui, ó, certo? E aí vou jogar para cima. Aí, opa. Agora sim eu estou criando um novo objeto e adicionando, certo? Vamos pensar direito, novamente, ó. Se o que for colocado lá no ID for igual a zero, isso é sinal que vai criar um novo registro, tá? Então, no momento em que ele criar um novo registro, ele vai acrescentar esse novo registro lá no nosso na nossa lista, certo? E em seguida ele já vai seguir o fluxo, vai carregar, que ele já vai ter o novo ID, tá? Enfim, vai funcionar direitinho. Se não, agora se ele não for zero, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar, né, fazer aquele link, lembra do link? Eu tenho que pesquisar, tá? Esse ID, tem que procurar esse cara lá no ID, o ID lá na lista, tá? Achando o ID, aí eu faço todo o esquema lá de trazer os dados, tá? Para o formulário, ó, lá, se ele existir, tá vendo? Ele vai pegar aqui, ó, qual é o ID? O ID é o que foi enviado em parse txt text, tá? Então, porque se ele é diferente de zero, então ele tem alguma coisa lá, então ele vai procurar no cadastro. E aí ele vai criar um objeto, tá vendo? Ele vai criar um novo objeto, mas esse objeto vai ser a pesquisa que ele fez do ID lá dentro da lista, certo? E aí ele vai ter uma pessoa. E aí então, agora, se ele achou, né, se foi diferente de nulo, aí ele sim vai alimentar, né, vai criar o objeto, certo? Vai criar o objeto, agora sim, com os dados que ele achou, certo? Beleza? E é isso aí. Certo? Então, repare que essa transação toda aqui, né, é um padrão que a gente trabalha, para a gente não ter que ficar criando uma telinha para cadastrar, uma telinha para salvar, de atualizar e uma para inserir um novo. Hoje em dia a gente não usa mais isso. A gente usa um botão só salvar. Se já existe, a gente atualiza. Tá, se não existe, a gente cria. Eu estou tentando entender a lógica do texto aí, né?
onde ele fala que cadastro.pessoa.find esse X. Por que ele só não pega já o ID igual cadastrado? Não, então, olha só. Se já existe, por quê? Por que ele sabe que já existe? Porque quem que alimenta o formulário? Quando a gente clica lá na tabela. Se a gente clicou na tabela, já tem o ID lá. Concorda comigo? Aí o evento lá de clique, ele já não vai carregar. Quando a gente está clicando lá naquela região da tabela, na célula, ele não carrega os dados para o formulário. Então ele vai pegar esse dado que já existe lá, vai pesquisar no banco. Lembre-se que ele tem que sempre ir lá no banco. Ele não pode confiar no que está dentro, no que está ali no formulário, certo? Ele vai lá e vai procurar isso aqui. Procurando isso aqui, tá? Ele vai criar um novo objeto de acordo com o que ele achou. Entendeu? O que ele achou. Entendi, ele vai tentar dessa forma, ela criando um novo, né? Isso, tá? Beleza. Agora o que tem que... dp.id não embaixo? Ou eu tô doido? Oi? Aí embaixo, depois do if, tem que ter um p.id, não? Aqui? Isso. Não, porque aqui ele está comparando a pessoa, ó. Aqui ele está criando um objeto pessoa. Lembre-se que é uma lista de pessoas. Então, se ele achou um registro, é uma pessoa. Então, mas ali embaixo está só o nome, a data de nascimento e o e-mail, mas tem que ter o ID também, né? O ID já é existente no caso. Mas então, aí já subentende-se, né, que ele tem esse... que ele não altera, né? Isso, não, porque ele já sabe qual é o ID dele, porque ele achou lá. Não precisa atribuir de novo, né? Obviamente. Não precisa atribuir de novo, tá? Ainda não está finalizado não, tá bom? A gente tem coisas para fazer aqui ainda. E aí sim... Aí uma vez que a gente tenha encontrado ele aqui ele foi lá e encontrou, certo? Agora a gente precisa fazer o quê? Né? E alterar os dados dele lá na lista novamente. Maneiro, é isso aí, tá? Vamos por partes, né? A gente, se não existe, tá? Se ele não existe, é zero, significa que eu estou querendo colocar um novo. Tudo se processa como antigamente. Beleza? Agora, se eu estou colocando algo diferente de zero, significa que ele já existe. Então eu vou ter que procurar. Aqui ele só achou. Ele já achou isso aqui e está alimentando, né, o nosso... ele está pegando esse objeto que está aqui, né, e está alterando já com os dados que ele recebeu. Então esse novo objeto aqui passou a receber os dados que já existem lá, beleza? Então vamos trabalhar aqui, mas ainda não fez a atualização não, nós vamos fazer isso agora, tá? Vou pegar aqui, eu vou mandar executar. Vamos ver essa transação funcionando bonitinho. Aí, ó, é zero, que não tem ninguém lá, né? Vou clicar aqui para, né? Isso aqui a gente já tem que fazer uma outra consistência lá, né? Beleza? Eu vou vir aqui, ó, vou pegar aqui e colocar Vanderlei 11/2/1965, o e-mail vander.silva@gmail.com e vou adicionar. Beleza. Vou criar mais um, repare que ele já zera, já dá um clear aqui direitinho. Vou tentar adicionar aqui agora, ele não pode deixar, né? Porque eu não coloquei nenhum nome, nem o e-mail, né? Ó. Beleza? Funcionando. Consistência funcionando, né? Aí eu vou colocar o nome do Davi aqui. Aí eu vou colocar aqui, o Davi nasceu dia 22
de dezembro de 1980. Aí aqui, ó, vou colocar Davi. Davi só. Vou colocar um e-mail. Um cara, não é e-mail, certo? Vou pegar aqui, ó. Campo e-mail deve conter um arroba. Certo? É só uma validação rápida, né? Reparou? Agora eu vou colocar certo. Davi 22 do 12 de 2010. Aí aqui agora eu vou colocar o e-mail correto. davi@email.com. Adicionar. Ok, olha lá como já criou o ID, tá vendo? Bonitinho. Uhum. Agora eu vou clicar aqui no 2. Então já carregou para cá o 2. O que ele tem que fazer agora? No momento que eu pedir para... Agora aqui não pode ser adicionar, tem que ser salvar. Tem que mudar esse nome para salvar, tá bom? Porque agora a gente já viu a lógica qual é. Então aqui vou mudar para salvar, tá? Salvar. O que ele tem que fazer agora no salvar? Né? No salvar, ele teria que pegar aqui. Vou botar aqui Davi Lemos. Davi Lemos. Vou salvar. Olha lá. Certo? Beleza? Já veio aqui, já mudou. Tá? Vou botar Vanderlei. Vanderlei Silva. Adicionar. Beleza? Vanderlei Silva. Joia? Agora a gente tem que se certificar se ele realmente está salvando isso aqui no banco. Então eu vou usar agora esse cara aqui, ó. Aliás, a gente já sabe sim que está salvando porque já está fazendo o load direto de lá. Porque lembra que a gente separou os métodos? Na hora que ele salvar, ele vai lá no banco de dados, já busca, ele já alimenta aqui esse list box. Então ele está funcionando, normal, certo? Então nesse momento aqui, Davi Lemos da Silva. Mudei seu nome completamente, Davi. Ó. Não, da Silva tem. É da Silva também. Você tem da Silva? Não, eu tenho Silva, o da não. Eu Mas tenho o Silva Silva tem. também, o meu é Silva. Então, gente, aqui funcionando bonitinho, tá vendo? É isso aqui, ó. Agora eu vou colocar um novo, vou botar o Samuel para ele Samuel não ficar com ciúme. Aí eu vou pegar aqui, ó, novo. Se é o novo, ele já zerou aqui. Vou colocar aqui Samuel Soares. E aí vou botar aqui que Samuel nasceu dia 10 de 2 de 1969. Aí vou colocar aqui Samuel @uol.com. Aí, ó, adicionar. Tá aqui Samuel adicionado, bonitinho. Não é Samuel Soares, é Samuel Soares de Souza. Ó. Aqui agora atualizou. Agora eu vou adicionar o Gabriel. Gabriel Silva de Albuquerque. Gabriel Silva de Albuquerque. Foi dia 5 do 4 1947. Aí Gabriel @email.com. Adicionou. Perfeito, tá funcionando, bonitinho. Certo? Então o que nos falta agora fazer? O que nos falta fazer aqui agora é mudar isso aqui para, em vez de adicionar, vai ser salvar, tá? Porque ele sabe que se não existir, ele vai criar, se existir, ele atualiza, tá? Então reparou que agora com uma tela só, a gente fez
o CRUD. Agora falta uma operação do CRUD que a gente precisa fazer aqui, né? Qual é essa operação do CRUD que a gente precisa fazer? Excluir. Excluir. Facinho, facinho, facinho. Então, a gente vai botar um botão chamado excluir. E esse botão excluir, ele só pode estar ligado, só pode estar habilitado se isso aqui for diferente do zero, de zero. Tá bom? Olha só que legal, ó. Eu vou botar mais um botão aqui, excluir. Mas esse botão excluir, ele só pode estar habilitado se aqui for diferente de zero. Beleza? E aí, então, a gente vai criar um evento para toda vez que isso aqui for zerado, toda vez que isso aqui for tiver zero aqui, ele vai estar desabilitado. Então, vamos proceder isso aqui. Vou só copiar, botar esse resultado aqui para nós, para vocês terem isso lá no exercício. Vou salvar isso até aqui. Deixa eu colocar no nosso aqui. Que aí vocês vão vendo a evolução, né? Muito bem. Agora, então, repare que os dados estão em memória, tá? Na quarta-feira nós vamos trabalhar com persistência. O que é persistência? Salvar isso no arquivo mesmo, tá? Nós vamos salvar os da serializar. Nós vamos serializar esse objeto e salvar esse objeto em um JSON, por exemplo. Tá bom? Bom, vamos lá. Aí agora, na nossa interface, vou fazer essa alteraçãozinha aqui, né? Que é, em vez de se adicionar, agora vai ser o quê? Salvar. Tá bom? O salvar aqui, cara, podia chamar de editar também, mas é salvar que serve para os dois. E eu vou colocar mais um botãozinho aqui, né? Vou colocar, só arranjei um espacinho aqui, né? Para acrescentar mais um botão aqui. Então eu vou colocar esse botão aqui, ó. Esse botão aqui. E esse botão eu vou chamar de excluir. Excluir. Tudo bem? Excluir, ó. Então, botão salvar. Esse botão que a gente chamou aqui também na interface, a gente chamou btn adicionar, né? Btn adicionar. Provavelmente a gente vai ter que fazer um refactoring, mas a gente não vai poder fazer daqui não, senão vai quebrar o nosso código. Por hora, vamos deixar desse jeito aqui, tá? Mas depois a gente vai mudar para fazer um refatoramento dele para btn salvar. Aí, ó, aqui eu vou chamar de btn excluir. Excluir lá nas propriedades, vou chamar de btn excluir. Aqui no btn excluir, como assim? Apagou tudo ali? Um refri, mas com o quê? Pão com o quê? Um ovinho frito. Muito bem, aí ó, aqui é btn excluir, aí ó, posso fazer duplo clique aqui, né, que aí eu vou lá no evento de clique dele, né, um clique, ou venho aqui, né, e vou no evento clique, dou duplo clique, ó, certo? E nós já sabemos que a gente não deve fazer isso diretamente, né, a gente vai ter que criar o que? Um método, certo? Então vou chamar um método aqui, ó, private void, e eu vou mandar esse cara aqui, vou mandar delete data, tá? Delete data, tá? Aí olha só que bonitinho aquilo que eu falei para vocês, ó. Se isso aqui, tá? Se eu deletar aqui, se o txtid for 0, então já tem que falar que eu tenho que selecionar um registro para exclusão, certo? Então eu não posso deixar minha rotina funcionar se eu não tenho, né? Beleza.
Aí o que ele vai fazer, ó? E o que ele vai fazer? Ele vai lá no banco de dados. Reparou, gente, que eu sempre vou lá no banco de dados? Porque o formulário, ele só reflete a situação do banco, tá, gente? Então a gente nunca deve confiar nos dados que estão no formulário. Se eu deletar os dados que estão dentro da tabela ali do grid view, não estou deletando nada, tá? Então tenho que ir lá no banco de dados, da base de dados, deletar, porque uma vez que eu delete ele, já reflete lá no controle, né? Tá na tabelinha lá da interface gráfica. E aqui todo esse processo aqui vai rolar, vai funcionar, tá? Lembre-se que é uma lista de objetos, uma lista de pessoas. Então, eu crio uma pessoa, vou lá na nossa lista, né, na nossa base de dados, faço um link, né, que é essa query aqui que a gente está fazendo, essa query que a gente está fazendo, encontro o registro pelo ID, deleto ele, né, ou faço a exclusão dele, tá? Se ele achou, quer dizer, se for diferente de nulo, ele vai lá e remove. Tranquilamente. Só nos resta agora chamar o método, ó, que eu acabei de criar, que é delete. Aí eu tenho que, depois disso, tem que também atualizar a lista, né, o grid lá. Aí é que tá. Então, no momento que eu fizer o delete, quem é que eu vou ter que chamar aqui? Load data. Exatamente. Percebeu? Agora vocês entenderam por que a gente separa os métodos? Olha só que eu estou reaproveitando o método em vários lugares. Se eu não tivesse feito isso, eu ia ter que chamar, cada vez que eu clicasse no botão, eu teria que repetir o método. Entendeu? E aqui não, ó. Aqui, ó, load data to grid view e ainda load data to listbox, que tô com os dois aqui, nem precisava. Percebeu, galera? Deletei e agora estou chamando, atualizando. Muito maneiro isso, tá vendo? Então, gente, é só a gente pensar de forma lógica. Quando a gente pensa de forma lógica, tudo funciona. Vamos ver. Semana que vem a gente vai trabalhar na persistência. Reparou que eu fechei o formulário, os dados vão embora, né? Porque a gente só está gravando isso em memória, tá? Então a nossa missão na quarta-feira é fazer a persistência dos dados, tá? Aí vamos lá de novo, ó. Se eu mandar excluir, opa, nenhum registro selecionado para exclusão. Tá vendo? É isso mesmo. Só que eu ainda quero mais, tá? Eu não quero que ele fique habilitado. Aí como é que eu faço isso, ó? Vou lá no formulário, na minha telinha do formulário, e vou pegar um evento aqui, ó, tá? Eu vou pegar, eu não vou nem aqui nesse cara, eu vou no botão excluir aqui, vou no evento dele, eu vou pegar aqui nesse cara aqui, ó, a propriedade dele, na verdade, a propriedade dele, o que é a propriedade? Enable, né? Enabled, né? Em inglês, enable. Ó, então eu quero falar assim para ele assim, ó. Quando quero saber se ele está enable ou não, né? Vou lá em cima. Vamos pegar aqui, hora do clique, size. Se não tiver aqui, não tem problema não. A gente trabalha com ele. A gente trabalha com ele de outra forma. Tá? A gente vai ter que trabalhar aqui nesse, né? Mas tem uma outra missão que a gente tem que aprender, chamada os delegates. O que é isso? Justamente a gente vai ter um processo rodando aqui, e esse processo vai estar sempre verificando, né,
se esse cara está ou não o diferente de 0, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar, só para não ficar nas nossas palavras, eu vou pegar o evento change dele. Pegar o evento change dele. Cadê? Enable change de esse cara aqui. Change. Cadê o change? Lá de cima. É text change, né? Na verdade. Text change. M-O-R-S-T text change, tá vendo? Esse cara aqui, eu vou trabalhar nesse cara o seguinte, ó. If, tá? Eu vou pegar aqui, nesse caso, se ele for nulo, tá? Ou espaço em branco, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cara aqui e vou dizer que o btn excluir enable false, certo? Else, aí eu vou falar para ele que é diferente, btn excluir enabled. Repare que eu já posso, tá? Eu posso economizar, inclusive até postei um vídeo hoje lá. Eu posso melhorar isso aqui. Tá? Vou botar aqui, ó. Até melhorar essa lógica aqui, ó. Olha como que eu melhorei a lógica. O que ele vai fazer, ó? Ele vai comparar o que está lá no ID text. Se for diferente do 0, ele é habilitado, tá? Se não, ele vai dar false. Se for, ele vai dar verdadeiro. Se não, ele vai dar false. Então, vai toda vez que alterar, né, o change aqui, né, toda vez que alterar e isso aqui for, se tiver um número diferente de 0, lá vai estar habilitado. Vamos ver se isso vai funcionar. Tá, aqui, ó, por exemplo, tudo isso vai funcionar quando eu fizer um change, mas aqui nesse momento não teve um change, né? Então, se não tem um change, tá, ele não vai fazer diferença. Então, para garantir que isso funcione, tá? A partir do momento que eu iniciei o formulário, eu vou fazer que já no momento em que esse formulário for carregado, esse cara aqui, ó, eu já quero que esse btn excluir seja falso, tá? No momento que ele for carregado, eu já quero que ele seja falso, para eu não excluir acidentalmente um registro, né? Então vamos rodar aqui de novo para ver. Aqui, ó, é isso que eu queria, tá vendo? Tá vendo aqui, galera? Agora, o que vai acontecer? Eu vou cadastrar um Vanderlei 11/2 1965 vander.silva@gmail.com. Agora eu vou salvar, beleza. A hora que eu carregar aqui, tá lá, agora sim ele permite excluir. Ele só vai excluir. Aí tem mais uma consistência que eu devo fazer, tá? Que consistência é essa? Tem certeza que quer excluir esse registro? Você confirma a exclusão desse registro? Entendeu? Porque senão o cara, sem querer, ó, e puf, meu Deus, perdi tudo, não tem como voltar, oh meu pai, não sei o que, não é isso? Aí não adianta chorar pelo leite derramado. Para evitar isso, o que eu vou ter que fazer antes de excluir, gente? Vou lá no meu método excluir, tá? E eu vou fazer uma pergunta para ele, ó.
eu vou pegar, vou confirmar, né? Aqui, ó, vou confirmar se deseja realmente excluir, tá? Então vou pegar aqui e vou falar assim, ó. If message box show. Aí nesse caso aqui, ó, tem certeza que deseja excluir o registro? Aí a gente já vai entrar nesses diálogos, né? Por exemplo, lembra da caixinha do message show que a gente pode escolher o tipo de diálogo que a gente quer? Então nesse diálogo aqui eu tenho capture, ó, deseja realmente excluir? Aí confirmação. Aí eu vou usar o tipo de botões yes, no, tá? E vou escolher o ícone de pergunta, de question. Agora, se isso aqui tiver como resultado, tá? O diálogo for igual a no, ou seja, se você clicou no botão não ali, aí ele vai dar um return. Quer dizer, ele não vai sair daqui, ele não vai continuar daqui. Senão ele vai prosseguir. Beleza? Aí sim, agora eu tenho mais essa consistência pronta aqui. Então, eu vou adicionar aqui Vanderlei Silva do Carmo. E vou colocar 11/2/1965. Vou colocar aqui vander.silva@gmail.com. Vou salvar. Beleza? Agora eu vou selecionar o cara e vou excluir. Olha lá que bonitinho. Tem certeza que deseja excluir esse registro? Sim ou não? Se eu fizer não, nada vai acontecer. Agora, se eu excluir aqui e fizer sim, pronto. Excluído. O que faltou fazer aqui agora? Eu excluí, mas os dados continuam no formulário. O que eu tenho que fazer? Atualizar o formulário. Clear controls, né? Que a gente clear. Né? O correto seria clear data, né? Aí, ó, excluir, né? Aí, vou botar aqui clear controls. Viu, gente? Como que tudo se encaixa agora, tudo aquilo que a gente viu agora está fazendo sentido? Por que a gente divide em métodos? A gente não tem essa mistureba toda para a gente fechar com chave de ouro. Eu vou fazer um último testezinho aqui e vou colocar lá no GitHub. Ó, tá funcionando direitinho. Depois tem que fazer a mesma coisa com o novo e salvar. Eu só posso salvar se todos os dados estiverem preenchidos. Aí a gente pode fazer mais essa melhoria aqui. Vanderlei 11/2/1965 vander.silva@gmail.com. Salvar, veio para cá. Agora eu vou carregar o dado e vou excluir. Tem certeza? Claro. Ok, pronto, tudo funcionando direitinho. Botão excluir já de novo apagado. Desabilitado, né? Desculpa. E aí, gente? Gostou? Gostaram? Perfeito. Esse é o nosso CRUD. Nós fizemos um CRUD bem tranquilo aí. Uma outra melhoria que a gente vai poder fazer aqui é criar um botão de pesquisa, tá? Pesquisar pelo nome, pesquisar pelo e-mail, certo? A gente pode fazer isso aqui também no nosso cadastro, aqui no nosso mini cadastro. Então, na quarta-feira, nós vamos trabalhar persistência de dados. Eu já falei para vocês o que é persistência de dados? Não que eu me lembre. Não que eu me lembro. Eu falei hoje. Persistência de dados é gravar os dados de forma persistente, de forma definitiva, Tabela, por né? exemplo, num arquivo, tá? Então, a gente vai JSON, né?
No JSON, por exemplo, né? Pode ser JSON, pode ser TXT, texto separado por vírgula, CSV, né, no caso, ou XML, YAML, enfim, tem um monte de formatos aí que a gente pode salvar, tá? Mas quando a gente fala em persistência de dados, a gente não vai salvar só na memória, a gente vai salvar em algum lugar, por exemplo, amanhã a gente quer usar novamente, ele vai carregar os dados lá que estão no disco, né? Para a memória, para eu poder trabalhar, terminei de trabalhar, mandou salvar, ele já vai gravar lá no disco novamente. Então vai tornar os dados persistentes. Com isso a gente vai ter de fato os dados guardados, entendeu? E aí a gente vai evoluindo até chegar no banco de dados. Aí a gente vai aprender a trabalhar com o banco de dados. Aí um banco de dados real, um MySQL, um PostgreSQL, né? Enfim, a gente tem vários bancos de dados no mercado aí para a gente trabalhar e a gente vai salvar e a gente vai com chave de ouro chegar lá. E, gente, não precisa ficar preocupados não, que o que eu quero realmente que vocês aprendam aqui, ou que vocês peguem mesmo, esse feeling aí, tá? De pensar de forma lógica o que a gente está fazendo, entender bem esse mecanismo aí da gente alimentar os dados, processar os dados, né? Esse CRUD básico, que isso vai ser igual em todas as operações que a gente fizer aqui, qualquer que seja o programa, vai ser isso, tá? Com mais ou menos complexidade, entendeu? Então vai ser isso aí. Então agora a gente vai desenvolver o nosso conhecimento a partir do que nós já temos, e você vai ver que a gente vai evoluindo essa aplicação de tal forma que quando você vir aqui, caramba, olha, que programinha tão fácil no que se tornou. Repare que já está bem grandinho aqui, né? Já tem bastante coisa, né? Mas é isso aí. Eu vou salvar, tá? Eu vou salvar aqui para dar o push lá no nosso Git, tá? Eu vou esse Git aqui, eu vou colocar a mensagem aqui, vai ser com list. Olha lá, CRUD básico e git push. Pronto, gente, aí tá atualizado, tá? Aí na quarta-feira a gente vai pegar esse código, manter vocês não vão pegar e dar um copy cola, não, vocês vão pegar, atualizar o de vocês aí, tá? Como está lá no GitHub, e quarta-feira então a gente vai trabalhar com persistência de dados. Fixou o que é a persistência de dados? Beleza. O que é persistência de dados mesmo, só para a gente ir embora? Manter os dados, né? Salvar eles, né? Salvá-los, a gente vai salvar num arquivo externo, né? Pode ser num arquivo externo, pode ser no banco de dados, enfim. Mas nós vamos salvar em arquivo mesmo, tá? Pode ser um JSON, por exemplo. Gente, é isso aí. A aula de hoje foi proveitosa. Demais. Conseguiram entender aí o mecanismo, como funcionam esses negócios. Não precisam ficar ansiosos, tá? Que tenho certeza que vocês vão pegar isso aqui muito bem. Só dá uma olhadinha, né, para ver como que nós chegamos até aqui, lembrar como que nós chegamos até aqui, tá? Imagine você primeiro dia, a gente está vendo isso aqui pela primeira vez, vocês não iriam entender muita coisa aqui, né? Porque mas agora não, agora como nós pegamos do zero, vocês estão entendendo exatamente tudo que está acontecendo. Lembra que eu falei, só para terminar, né? Lembra que eu falei para você que o complexo é um monte de simples juntos? Eu falei isso com vocês, lembra? Sim. O complexo é um monte de simples juntos. Ó, fizemos um monte de coisinhas simples, mas está se tornando complexo. Daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer uma bibliotequinha, uma classe, separar um bocado de coisinhas aqui já para ficar o código ainda mais otimizado, tá bom?
Ao liberar a tecla,